Polêmica da semana: XP Investimentos versus Grizzly Research. Preparei esse vídeo para vocês, pessoal, que muitas pessoas me procuraram ao longo dessa semana aí, para tirar dúvidas, ver a minha opinião a respeito disso aí. Então, resolvi separar esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas as dúvidas que me foram questionadas, ok? Antes de tudo, queria que você curtisse o vídeo e também, se possível, encaminhasse para alguma pessoa que possa ter interesse no assunto. Vamos lá, antes de mais nada, queria dizer também que eu não tenho vínculo com nenhuma das instituições aqui citadas, nem Grizzly, nem XP. Fui assessor de investimentos durante um bom tempo de minha vida, conheço a estrutura da XP, então creio que eu possa ajudar vocês a esclarecer um pouquinho mais desse assunto, tá certo? Vamos lá então. A Grizzly é uma casa de research, né, uma casa de análise independente, onde ela soltou ao longo dessa semana, se não me engano, na terça-feira, um relatório sobre a XP acusando-a de um esquema Ponzi. Esquema Ponzi, para quem não sabe, é um esquema de pirâmide financeira, tá? E aí o relatório dizia mais ou menos o seguinte, vamos passar brevemente por ele alguns pontos que eu acho importante para a gente debater e conversar, porque uma acusação bem grave contra uma das maiores instituições financeiras hoje de varejo do país, né, que é o Grupo XP, tá? Aí ele começa dizendo aqui que a XP é uma fintech brasileira listada nas Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia lá dos Estados Unidos, né? E fizeram uma pesquisa e a empresa, segundo a Grizzly, está executando um enorme esquema Ponzi, ou seja, de pirâmide financeira, né? Facilitado por meio de certas vendas de derivativos para clientes de varejo, que são canalizados para fundos especiais próprios. Aí ela cita aqui o Gladius, que é um dos mais famosos, e o Coliseu, né? Fala a respeito dos COIs aqui, que são esses COIs que geram essa lucratividade para o Gladius e tal. E não vou entrar no mérito aqui a respeito do produto COI, que para mim não faz sentido nenhum esse tipo de produto. Um produto que eu não gosto, não concordo com o tipo de estrutura que é montado principalmente da forma agressiva que ela é oferecido pelos agentes autônomos da XP, porque é um produto que paga um bom comissionamento, né? Então, eu acho que existe um grande conflito de interesse por parte do assessor de investimento em oferecer esse tipo de produto, porque não é um produto que vai trazer benefícios para o cliente, tá? Em termos de estratégia, em termos de tempo, eu acho que existem mais malefícios do que benefícios, tá? Vocês não precisam acreditar no que eu estou falando, pesquisem por vocês mesmos o índice de satisfação com esse tipo de produto, tá? Tanto que outras casas já nem oferecem mais esse tipo de operação aí em função da insatisfação dos clientes. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum, tá? Agora, é ilícito? É ilegal? Não, não é. Acontece que a XP ela se aproveita do não conhecimento e investimento da grande base de cliente que ela tem para oferecer e empurrar esse tipo de produto, tá? Não faz parte do meu perfil oferecer esse tipo de produto para alguns clientes que eu faço consultoria, né? Eu até discordo muitas vezes da forma agressiva com que ele é oferecido, tá? Mas enfim, estamos aqui para falar de outro assunto e vamos prosseguir, tá? Então aqui eles falam que de acordo com ex-funcionários, né, o esquema só continua funcionando porque a XP é capaz de vender mais COIs, ou seja, cada vez captando mais dinheiro através da venda desses COIs. Os COIs são produtos de operações estruturadas, tá? E aí eles falam, nossa suspeita é que o Gladius está empregando meios nefastos para conduzir seus retornos fantásticos, né? E aí, mais abaixo, eu vou falar a respeito dos retornos que eles citam e os motivos que eles têm para alegar que a XP está em um esquema do estilo Madoff. Madoff foi um grande esquema de pirâmide financeira, né? Inclusive, Madoff enganou muitos bancos de investimento nos Estados Unidos, grandes bancos, tá? Enfim. E aí é que ele cita a questão do retorno, né, do Gladius ao longo do tempo e faz uma comparação
com outros fundos do mesmo tipo no mercado brasileiro, tá? Aqui seria interessante a gente ressaltar que o Gladius ele é um fundo de investimento, só que ele não é um fundo aberto para clientes comprarem cotas, participarem do resultado dele, né? Então, ele é um fundo de tesouraria, ele é o fundo de tesouraria da XP, onde a XP ali com ele garante liquidez para clientes, né? Liquidez no caso de saída antecipada de vencimentos de alguns produtos, desmontagem de posições de COI, RLP, que é um sistema de liquidez para clientes que operam, por exemplo, futuros, né, tanto o índice quanto o dólar, ela é sempre a contraparte do cliente, né? E para quem opera futuro sabe que, principalmente no day trade, mais de 95% das pessoas perdem dinheiro, então nesses casos ela está ganhando dinheiro porque ela é sempre a contraparte, sempre ela está jogando contra a estatística do cliente, tá? Então, ali é o fundo caixa da XP. É um fundo com valores bem altos, tá? E com estratégias diferenciadas. Só que o que está sendo questionado nesse relatório, inclusive aqui ele fala sobre a RLP, que é um fundo de RLP também, né? O que está sendo questionado é o retorno ao longo desses anos de mais de 2.400%, né? Comparado a outros fundos do mesmo setor, no caso de BTG Pactual, Itaú, Bradesco, Santander. E ele fala, por que se essa estratégia do fundo é tão boa, por que que outros grandes bancos não copiam essa estratégia, né? E aí ele fala, achamos que a resposta é que esses retornos vêm de um esquema nefasto, um esquema de pirâmide, tá? Aqui ele fala também a questão do Gladius, né? Se não fosse o Gladius, o retorno do Gladius XP seria deficitário, ou seja, ela não teria lucro, teria prejuízo. Falou que a XP retirou mais de 27 bi, de 21 a 24, né? E nesse período o lucro foi de 17, ou seja, ela teria prejuízo líquido, né? Ao longo desses anos, tá? E aí ele cita mais uma vez aqui as vendas dos COIs, tal, a estrutura e o esquema Ponzi do COI que eles falam aqui, tá? Pessoal, antes de sairmos tomando qualquer tipo de atitude, eu preciso esclarecer algumas coisas para que vocês possam compreender como funciona o sistema financeiro brasileiro, especificamente no caso de corretoras, tá? Não estou aqui para defender XP, não estou aqui para acusar XP, não estou aqui para também concordar com a Grizzly, tá? O meu intuito aqui é único e exclusivamente de orientação. Cada um faz o que acha que é necessário fazer com o seu próprio capital. Aliás, o conhecimento sempre liberta as nossas tomadas de decisões, tá? Então vamos lá. Acusar única e exclusivamente uma empresa, né, e eu li todo o relatório aqui, uma empresa do porte da XP de um esquema de pirâmide financeira é no mínimo irresponsável, porque não vi nenhum documento que pudesse afirmar veementemente que se trata de uma pirâmide financeira. Esse é o ponto inicial. Tá? O segundo ponto aqui, que é muito utilizado por eles como argumento, é de que nenhum outro fundo do setor tem a rentabilidade, né, que a XP tem, então, tratando-se de um esquema de pirâmide, porque, ora, se somente a XP tem conhecimento desses ganhos, dessas estratégias, por que que o mercado não dá oportunidade para outros players grandes também terem esse mesmo desempenho, tá? E aí, aqui, abrindo o desempenho, né, do fundo Gladius ao longo do tempo, né, percebe-se que as rentabilidades mensais são bem altas realmente, tá? Só que se tratando de um fundo e a estrutura que a XP tem sempre na contraparte do cliente e quem sabe do operacional do dia a dia, onde ela fornece a liquidez para clientes que estão saindo de operações de forma antecipada, antes de vencimento, etc., o spread que ela ganha nesse tipo de produto, dando liquidez para o cliente, é muito grande, muito grande. Tá?
Isso eu estou falando de COI, eu estou falando de CDBs que não têm liquidez e a XP consegue dar liquidez para cliente, né? Eu estou falando também de, de outros tipos de produto que a XP oferece internamente, como fundos fechados. Então, assim, são N produtos que a XP garante liquidez, mas aquela liquidez pagando um spread, uma diferença para o cliente com relação ao valor de mercado muito grande. Então, a lucratividade dela é muito grande também. Se tratando também de mercados futuros, né, você quando tem uma margem na corretora, o seu ganho com relação a essa margem é muito alta também. Então, não dá para afirmar que é um esquema de pirâmide apenas comparando os resultados, principalmente num fundo com essas características, fundo de tesouraria com essas características. Ela tem as informações internas dos clientes, elas conseguem montar uma estrutura para ganhar em cima desses clientes, tanto na forma de venda de produto, quanto na forma de liquidez. E se você não sabe o que é liquidez no mercado, liquidez é a velocidade com que você consegue transformar seus ativos em dinheiro. Tá? E a XP ela dá liquidez para os clientes, mas em contraparte ela ganha um spread muito grande. Então, supondo que você tem ali um CDB de liquidez somente no vencimento, você comprou R$ 10.000 desse CDB, tá? E aí, porventura, surge uma emergência, você precisa sacar esse CDB. A XP fala, não, tudo bem, eu te dou a liquidez, mas eu não pago 10 nesse CDB, que é o valor de mercado dela, eu pago 7.000, 30% a menos. Então, você acaba tendo que vender para eles, e eles ganham a diferença desse spread. Isso é uma das operações que a XP faz, das inúmeras que ela tem dentro do portfólio de produtos dela, tá? Então, não dá para afirmar ser um esquema de pirâmide financeira só pela rentabilidade desses fundos, porque não é um fundo que a gente conhece a carteira dele. E aí eu acho que entra o erro da XP, né? Não divulgar de forma transparente qual é a carteira desse fundo. E outra, a demora para explicar os fundamentos dessa acusação, para rebater os fundamentos dessa acusação, eu acho que a XP está pecando também nesse sentido, porque com o exército que ela tem de agentes autônomos, de escritórios espalhados ao longo do nosso país aí, eu acho que ela poderia ter uma ação mais rápida para tentar acalmar os ânimos dos clientes, o que eu não vi nenhum tipo de movimento nesse sentido. Aliás, a única forma de defesa que a XP teve foi falar que já estaria tomando medidas judiciais cabíveis para essas acusações infundadas. Ora, né, eu estou acusando uma empresa, a maior do país, de uma coisa séria e ela simplesmente vai falar assim: não, você está falando mentira, eu vou me defender juridicamente. E não tomou nenhuma outra medida. É, no mínimo, um pouco estranho e uma atitude equivocada, ao meu ver, da XP Investimentos, né? Então, acho que deveria ter uma transparência maior. Tá? Outro ponto que nós temos que falar é que o que? A XP ela é apenas custodiante intermediária de negociações financeiras. Então, se você tem investimentos na XP, seja Tesouro Direto, renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs, ações, fundos imobiliários, saiba que o seu dinheiro não está mais na XP. A custódia desses produtos estão, mas não é propriedade da XP mais, é sua propriedade. E se porventura acontecer alguma coisa com a XP, se tudo isso for realmente verdade e a XP vier a ser liquidada, por exemplo, né, você transfere a custódia desses produtos para outra corretora, para outro banco. Então, o teu risco não está na XP Investimentos, na empresa XP. A não ser que você tenha saldo em conta, isso você perde em caso de insolvência da empresa, né? E também caso você esteja comprado em CDBs da própria instituição, por exemplo, CDBs do Banco XP, né? Só que você tem a garantia do FGC, 250 mil por CPF por instituição financeira. Então, se você tem valores menores que isso, você também não precisa se preocupar, mesmo que a instituição venha à falência, tá? Então, não vejo grandes riscos
com relação a estudo. E aí, sai um relatório desse, a galera começa a resgatar dinheiro, tirar dinheiro, não sei o que, aquela loucura toda, né, sem fundamento nenhum, sem analisar o que realmente está acontecendo. Então, assim, eu não vejo motivos para alarde tão grande. Vamos esperar a XP se posicionar, vamos ver o que ela vai falar a respeito de tudo isso. Tá? Não estou aqui para defender ninguém, não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas tudo indica que pode ser, sim, um conflito de interesse da própria casa de análise, da research, né? Com essas alegações. Ela pode estar vendida em ações da XP e querer lucrar com a baixa, né? Mas não vejo coisas concretas pelo lado da Grizzly para poder realmente afirmar que a XP opera um esquema fraudulento dessas proporções aí, né? E aí, como eu disse também, a questão da segurança com relação à custódia poder ser transferida, isso aí já traz mais um pouquinho de tranquilidade também. Tá certo, pessoal? Então isso aí é um vídeo esclarecedor aí, compartilha para aquelas pessoas que estão no desespero aí com toda essa turbulência dessa semana, dessas acusações. Grande abraço a todos. Até mais.